Hoje eu vou falar sobre um tema que ele, dependendo do ponto de vista, ele pode ser um tema sensível, porque a gente está falando de futuro profissional e a gente está falando em muitas vezes de pessoas que precisam fazer uma transição ou pessoas que não estão satisfeitas no seu trabalho, ou até mesmo as pessoas que estão satisfeitas no seu trabalho, mas gostariam de estar fazendo outras coisas. E a grande verdade é que muitas vezes, porque a gente tem um ganho alto ou porque a gente tem uma estabilidade no nosso trabalho, a gente acaba não conseguindo tirar do papel aquilo que a gente gostaria de fazer ou aquela transição que no futuro poderia nos fazer ganhar mais. Tem aquela pessoa que vê uma área que é uma área próspera, que ela acha que ela poderia estar ganhando mais em 1, 2 anos, mas a grande verdade é que muitas vezes ela não consegue fazer essa transição porque tem pessoas que dependem dela, dependem do salário dela e muitas vezes ela não tem o tempo para se capacitar para essa outra área. Mas vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo, qual a minha visão sobre a questão das algemas de ouro, qual é o conceito, como que acaba sendo a verdadeira face das algemas de ouro no dia a dia do trabalho, qual é a realidade sobre isso, o que as pessoas acabam usando para tentar contornar essa algema de ouro. E para aqueles que já são inscritos no canal, já deixa o like, que vocês sabem que o vídeo vai trazer conteúdo de qualidade. E quem não é ainda, segura a mão e só deixa o like e se inscreve no canal se esse vídeo agregar alguma coisa para ti. A verdade é que quando a gente começa na nossa vida profissional, nos sobra muito tempo e nos falta dinheiro. Então, muitas vezes tu tem aquele projeto, tu tem aquela vontade de fazer alguma coisa, tu tem vontade de tirar algo do papel, mas te falta dinheiro ou investimento para realmente tirar aquilo. E daí tu coloca na tua cabeça que, beleza, eu vou me dedicar ao meu trabalho, eu vou fazer dinheiro e quando chegar lá nesse momento eu vou conseguir tirar determinados projetos do papel, porque daí eu já vou ter dinheiro. Mas a verdade é que quando a gente vai trabalhando, esse papel vai se invertendo e outras responsabilidades vão sendo criadas para ti. Então, tem pessoas que vão se tornar dependentes do teu trabalho, tem contas que tu vai precisar pagar, e a verdade é que chega em algum momento que isso acaba se invertendo, que tu tem o dinheiro, mas que tu não tem mais o tempo para tirar esses projetos. E tem muitas pessoas que também gostariam de fazer essa transição porque perderam o tempo para fazer os projetos, mas não estão ganhando ainda o que almejavam ganhar lá no início. Então, isso varia muito do estilo de pessoas. Tem pessoas que gostariam de fazer essa transição porque vem uma área que eles poderiam estar ganhando mais, ou tirando um projeto do papel que eles poderiam estar ganhando mais, e tem aquele perfil que seria que nem o meu perfil, que ama o que faz, mas que é inquieto, que tinha projetos lá do início, que vê esses projetos como possibilidade de tirar do papel hoje, mas falta muito do tempo, porque as responsabilidades foram sendo criadas, os projetos foram crescendo, e isso faz com que não sobre tanto tempo para tirar do papel aqueles projetos que lá no início tinha a questão de, quando eu chegar nesse ponto, agora eu tiro os projetos. E eu vou confessar para vocês que eu já pensei várias vezes em, cara, aquilo era a ideia de quando eu comecei, eram projetos que eu tinha vontade, mas que hoje em dia talvez eu não tenha condições de tirar do papel porque me falta tempo. Eu teria que dedicar um tempo que eu não tenho para isso, mas a realidade é que boa parte das coisas que eu tinha de projeto lá inicial são coisas que eu gosto de fazer, são coisas que me trazem interesse genuíno. Não que o meu trabalho não traga, mas a grande realidade é que aquela verdade de trabalhe com o que ama e você não vai trabalhar nenhum dia, para mim é balela, porque eu amo o que eu faço e todos os dias eu me estresso, todos os dias eu tenho coisas que eu preciso dedicar mais tempo, que eu preciso meio que passar raiva, vamos dizer assim, porque são coisas que são de responsabilidades do trabalho e eu preciso ser criterioso com essas coisas que eu estou entregando. Não é um hobby que eu tenho, que eu posso fazer de qualquer jeito, que eu posso me dedicar pouco. E a realidade é que nem aos meus hobbies eu me dedico pouco. Então, além de não se dedicar pouco, o trabalho ainda tem uma responsabilidade. Eu tenho pessoas na ponta que precisam de excelência quando isso for entregue. Eu preciso entregar uma qualidade que confiaram no meu perfil
para entregar. Então isso faz com que nem tudo seja prazer, não é porque eu amo o que eu faço que todo dia eu tenho só prazer, eu não tenho incomodação, eu não tenho estresse e tá tudo certo. Isso é com todas as profissões. Não vai achar que vai ir para um ramo e esse ramo vai ser mil maravilhas. Isso é um conceito de escapismo. Eu estou escapando dos meus problemas porque eu acho que outro lugar vai fazer com que eu não tenha esses problemas novamente. Talvez tu não tenha esses, mas tu vai ter outros. Mas a grande questão é que tu vai ter responsabilidades, tu vai ter coisas que tu vai ter que fazer, tu vai ter problemas, e isso vai fazer com que tu tenha responsabilidades e talvez tu demande muito tempo do teu dia, da tua semana. Só que para mim, sempre ficou aquele sentimento que eu poderia estar agregando mais, que eu poderia estar ajudando outras pessoas, tendo em vista tudo que eu passei, tudo que eu fui conhecendo, tudo que eu fui descobrindo, e sempre ficou aquela vontade de, será que eu não poderia estar ajudando outras pessoas, direcionando outras pessoas, eu poderia estar agregando com outras pessoas, ou eu poderia estar tirando projetos do papel que em algum momento eu vi e eu achei que poderia ser uma ideia genial, de um SaaS, um projeto, um sistema, alguma coisa que eu poderia fazer, criar portfólio e poder fazer com que outras pessoas trabalhassem nisso em questão de open source. Eu não sei, mas esse sentimento sempre ficou em mim, mesmo com toda a responsabilidade do dia a dia, com todas as questões, dor de cabeça, eu sempre pensei que eu poderia estar trabalhando mais tempo. Mesmo naqueles dias que eu estava trabalhando 18 horas, eu sempre pensei em formatos que eu poderia estar tirando o meu projeto, ou por que eu não estava tirando o meu projeto do papel. E essa grande verdade é porque no final do dia, quando eu comecei na tecnologia, talvez eu não tenha começado tanto por gostar da tecnologia, mas era porque era a forma que eu me via trabalhando lá quando era novo, com possibilidades de estar no mercado, de ganhar um dinheiro. Mas ao longo do tempo eu fui me apaixonando realmente pela tecnologia. Sempre que eu converso com alguns amigos, com a minha esposa, com alguns conhecidos, eu sempre consigo trazer alguns pontos que a tecnologia, para mim, facilitou muito a vida que a gente tem hoje em dia. Então, tem algumas bandas que eu gosto e eu fico imaginando como que seria antigamente, aonde essas bandas talvez não chegassem ao meu conhecimento. Eu olho o YouTube e eu fico pensando, cara, eu posso escutar a música deles e ao mesmo tempo quem gravou essa música pode estar rentabilizando para que a banda não feche. Eu vejo o Uber com a possibilidade de pessoas hoje em dia não precisar ficar sem nenhuma renda e poder trabalhar ali, talvez não pague tanto quanto pagava antes, mas existe essa possibilidade. Então eu gosto muito da parte de tecnologia e eu gosto também da parte de gravar vídeo, de poder conversar com as pessoas. Eu gosto muito de falar, isso é uma coisa que todo mundo que convive comigo sabe. E eu gosto também de passar o meu conhecimento, de mostrar o que eu sei para as outras pessoas, seja sobre o assunto de tecnologia, seja sobre o assunto de investimento, seja sobre o assunto de empreendedorismo, coisas que eu fui agregando ao longo da minha vida. E eu sinto a necessidade de poder explicar para outras pessoas, de poder dar uma aula, vamos dizer assim, sobre aquilo que eu conheço para as pessoas que realmente querem aprender sobre aquilo. Então eu fico entre a cruz e a espada sobre a questão de eu tenho meu trabalho, mas eu também gosto muito da parte de criar novos softwares, não só os softwares que eu estou criando no meu dia a dia, que são softwares mais corporativos, poder investir em projetos novos, em questão de startup, em poder dar aula, em poder ter outras formas de trabalhar a tecnologia no dia a dia ou poder passar o meu conhecimento para frente. Porém, aqui a gente entra no conceito original do vídeo, que é o conceito de algemas de ouro, que nada mais é do que tu estar num lugar que talvez te pague bem, que te reconheça, mas que tu tem interesses em fazer outras coisas, em mudar algumas coisas, de criar novos projetos. E sempre que tu tem um atrito entre esse lugar que tu tá consolidado e um lugar que tu talvez está começando, ou que tu tem pouca experiência, ou que tu tem pouco público, esse lugar aqui ele vai ter muito mais força no teu dia a dia. A menos que tu seja aquele profissional que tem muito público, se a gente está falando de canal do YouTube, está falando de redes sociais, ou se tu tem uma empresa de curso, alguma coisa assim, tu tem muitos alunos que acabam te rentabilizando bem naquele lado, o teu trabalho inicial ele sempre vai te demandar, e sempre que tiver uma queda de braço entre os dois lados,
o teu trabalho vai ganhar, porque aquele lugar já te dá reconhecimento, já te dá dinheiro, já te dá uma certa estabilidade perante ao que tu tá fazendo novo e que vai precisar de muito mais esforço, muito mais tempo, muito mais pessoas compartilhando, passando o teu conhecimento à frente para que tu tenha um público maior, que tu tenha mais alunos, para que no final tu consiga equilibrar e conseguir ter uma estabilidade entre o que tu está fazendo novo e o que tu já faz. E a grande realidade é que quando tu trabalha em algo que tu já ganha bem, que tu tem ganhos altos e tu tem bastante demanda também, quando vem nessa queda de braço, o teu trabalho quase sempre ele vai conseguir diminuir o outro lado. E essa semana eu vi um exemplo de o maior canal que eu conheço de tecnologia, que é o do Mano Devin, ele falando exatamente essa questão, que ele estava tendo muita demanda no trabalho dele. A gente está falando de um canal gigantesco que tem muitas visualizações, que provavelmente ele tem um AdSense razoavelmente bacana, mas quando chegou a demanda do trabalho dele, que está pegando fogo, que tem várias tasks para ser supridas, ele diminuiu o número de lives que ele fazia no canal dele. Então isso sempre vai acontecer, independente do tamanho, a menos que tu seja lá um youtuber muito grande, que nem um Bruno Perini, um Thiago Nigro, ou pessoas desse calibre, que o trabalho deles, boa parte é criar conteúdo aqui nas redes sociais. E agora imagina quando tu tá num projeto e esse projeto é um projeto que te rentabiliza bem e começa a surgir necessidade de horas extras ou de mais demanda ou de mais responsabilidade e na tua cabeça vem só aquele pensamento de horas extras são horas pagas que tu já sabe quanto que é pago, tu já sabe quanto que tu vai ganhar mais por aquelas horas, ou tu criar um conteúdo que muitas vezes vai ter poucas visualizações ou que não vai te trazer um retorno financeiro, talvez te traga um retorno de prazer, que nem eu tenho quando eu gravo, quando eu dou aula, mas não vai te trazer um retorno financeiro que talvez vai fazer diferença para a tua vida. E não vamos ser hipócrita aqui, que dizer que nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre valores, mas o dinheiro ele não é o ponto final, ele não é o objetivo final, mas ele te possibilita que tu faça várias coisas nesse meio do caminho para que o objetivo final seja alcançado. Seja mais tempo com a tua família, seja uma liberdade, seja comprar uma coisa que tu vai aproveitar com a tua família, seja um tempo de qualidade com as pessoas que tu ama. Quem vai te possibilitar isso daí é somente o dinheiro. Então, quando chega nessa queda de braço entre fazer mais dinheiro no teu projeto, que tu sabe quanto que tu vai ganhar, que tu tem uma demanda específica para ser suprida, ou um projeto, um hobby, um prazer que tu tem, que pode ser que te gere muitos views, que te gere retorno financeiro, ou pode ser que não te gere nada, que tu tenha 0 visualizações, que tu tenha pessoas não tendo interesse com aquilo. Quando chegar nesse momento, a verdade é que por mais que tu goste do teu hobby, do teu prazer, tu vai acabar indo pro lado do dinheiro. A menos que esse dinheiro não faça nenhuma diferença para tua vida, que tu já tenha alcançado uma liberdade financeira, que tu tenha atingido os objetivos que tu quer, que hoje tu já trabalha muito mais tranquilo, ou trabalha por hobby. Caso contrário, o dinheiro vai pesar muito na hora de tomar essa decisão. Eu ainda tenho a vantagem de trabalhar com o que eu amo e ser bem remunerado dentro da minha área. Mas imagina aquela pessoa que muitas vezes trabalha presencial, ela demanda entre 10, 11 horas somente de trabalho, contando ali o período de descanso, os intervalos, e ela ainda perde mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Em que momento que essa pessoa vai ter a capacidade de parar, estudar sobre um outro ramo, fazer uma conversão e, ao mesmo tempo que ela está insatisfeita, ela quer mudar de ramo, mas ela não tem tempo para se capacitar para esse outro ramo, ela tem responsabilidades que continuam batendo na porta dela. A conta vai chegar no final do mês, ele vai ter coisas para comprar, seja para sua família, se tiver filhos, para os filhos. Então, isso acaba se tornando uma queda de braço e às vezes acaba tirando o sono de muitas pessoas, porque elas acabam chegando num ponto que elas não têm certeza do que fazer. Elas querem trocar, mas ao mesmo tempo elas não conseguem trocar e a vida vai passando, o tempo vai passando e aqui as algemas de ouro, elas acabam se tornando ainda mais fortes para essas pessoas. E o que acontece com várias pessoas que estão tentando sair disso e estão tentando fazer com que
tenha mais tempo para esses hobbies, é criar conteúdo. Muitas vezes criam cursos, materiais, ou tentam remunerar os seus canais, sejam tentando fazer parceria com marcas, sejam tentando com a AdSense do YouTube, porque isso faz com que tu possa se dedicar mais tempo para aquela segunda perna de opções que tu tem. Muitas vezes não é por ficar rico, não é por, eu quero ganhar muito dinheiro nessa vertente aqui também, mas é que quando o teu salário e os teus ganhos com a tua segunda opção começam a equilibrar, tu pode começar a negar coisas do teu trabalho. Então tu pode começar a equilibrar o teu tempo, tu pode começar a demandar muito desse outro lado também, sem aquela preocupação com o dinheiro do fim do mês. Porque a verdade é que só o equilíbrio financeiro vai fazer com que essas algemas de ouro elas se tornem mais fracas. Tu tem a possibilidade de dedicar parte do teu tempo para o teu trabalho e quando surgir possibilidades de hora extra, projetos novos, tu conseguir negar isso porque tu tem outro lugar que tu tá trabalhando, pensando no futuro, em escalonar, em crescer, em trazer mais conteúdos. Mas isso daqui eu tô citando somente a parte que é a minha realidade, que é a parte de criar conteúdo na internet, que é a parte de criar materiais para quem está começando, mas tem aquela pessoa que criou uma empresa fixa sobre vender alguma coisa, sobre vender um serviço, sobre outras coisas que estão fora da internet. E essa pessoa também, ela só vai conseguir se dedicar em conseguir mais estoque, em vender para mais pessoas, se ela conseguir ir equilibrando esses ganhos entre o que ela ganha no trabalho fixo dela e o que ela vai ganhando em outros lugares. Ou se sobra dinheiro para ela, conforme ela for investindo e ela começar a ver dividendos ali, que comece a equilibrar as contas dela, isso também vai ajudar com que ela possa tomar essa decisão na hora entre o trabalho e essas ocupações secundárias. Mas é muito importante que a gente também tenha a mentalidade de que se essa segunda opção começar a te dar tanta pressão quanto o trabalho, o teu hobby vai deixar de ser prazer, vai começar a ser uma responsabilidade. Então imagina que tu botou todas as fichas nessa segunda opção e tu precisa fechar o mês ganhando X, porque senão as contas não fecham, ou tu precisa crescer X% em 6 meses para que a tua empresa comece a pagar um valor que tu está investindo agora. Isso vai começar a te tirar o prazer, vai começar a fazer com que tu queira escapar daquela segunda opção também. Então, essa transição ela tem que ser uma transição muito suave. Ela precisa ser uma transição onde tu consiga fazer a tua empresa crescer, tu consiga começar a ter retorno com aquelas outras coisas para que não se torne um peso e tu queira voltar para o teu emprego totalmente. Ou tem aquelas pessoas que simplesmente estão satisfeitas com o trabalho, já ganham o que elas acham que deveriam ganhar e tá tudo bem. É somente continuar, manter e dar o melhor de si no trabalho para que tu consiga manter o que tu já vem fazendo hoje em dia. Eu vou ser 100% honesto aqui. Eu admiro muito as pessoas que conseguem se dedicar àquilo que estão fazendo, ao trabalho, e simplesmente na hora de folga conseguir desligar e fazer outras coisas e não pensar em novos projetos, não pensar em querer outras coisas, mas a grande realidade minha é que sempre que eu tô olhando um cenário, que eu tô olhando uma pessoa que está fazendo alguma coisa e eu vejo um problema ali, eu penso no software que poderia estar resolvendo aquilo. Quando eu vejo uma pessoa que ela tá com uma problemática, que ela vem me perguntar como que ela entra no mercado, como que funciona o mercado, como que ela pode começar a desenvolver, eu já começo a almejar coisas que eu poderia estar fazendo para resolver o problema daquela pessoa. Seja criando projetos, seja ajudando ela com um cenário onde ela vai ter a experiência que ela precisa para entrar para o mercado. Então, tudo isso, meu cérebro já vai ligando ponto a ponto todos os dias e é mais forte do que eu. Mas eu admiro muitas pessoas que conseguem olhar para a cena, desligar e dizer, cara, não é o meu trabalho, não vai ser eu que vou resolver esse problema, então deixa para a próxima pessoa, eu vou continuar aqui na minha caixinha, vou continuar trabalhando dessa forma. E a realidade é que existe esses dois perfis, mas aqui nesse vídeo eu só tentei trazer um pouco da minha visão sobre o porquê que muitas pessoas que vêm para a internet, que já têm uma carreira consolidada, começam a tentar remunerar aqui também. Porque eu vejo muitas falas de
Ah, beleza, se tu tem tanto conhecimento, se tu já trabalha, por que que tu tá vendendo o teu conhecimento? Ou coisas pejorativas sobre a venda de conteúdo, sobre... E aqui, conteúdo, eu tô falando conteúdo material de trabalho, tá? Vamos deixar quem vende conteúdo, outros tipos de conteúdo para lá. Mas isso se dá muito porque as pessoas elas querem somar, elas querem entregar coisas, mas no final do dia não é só sobre entregar de graça, é sobre responsabilidades que precisam ser cumpridas, seja entregando conteúdo ou sumindo totalmente das redes sociais. E o tentar remunerar nem sempre é vendendo alguma coisa para as pessoas, porque num canal do YouTube como o meu aqui, não é sobre eu tentar te vender alguma coisa, mas toda vez que tu se inscreve, que tu vê um vídeo, que tu vê uma propaganda, isso em algum momento pode remunerar o meu canal. Então é por isso que todas as pessoas que criam um canal aqui, elas pedem tanto que se inscrevam, que curtam, que passe para outras pessoas para que comentem. Essa é a realidade que vai fazer com que um canal cresça, outras pessoas conheçam sobre esse conteúdo e daí a pessoa possa criar mais conteúdo ainda. E é por isso que todo mundo finaliza dessa mesma forma. E como a gente finalizou esse vídeo, eu também vou finalizar da mesma forma, pedindo para aqueles que ainda não se inscreveram, que não deixaram like, que não deixaram um comentário, façam isso agora para ajudar o nosso canal a crescer, chegar em mais pessoas e criar muito mais conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo.